Salve, salve, minha galera! Como estão vocês? Todos na paz? É isso aí, espero que esteja todo mundo bem. Aula de hoje sobre ele, o pai dos pobres ou a mãe dos ricos, não sei, é conclusão sua. Isso mesmo, Getúlio Vargas, ao fundo o Guarani, a ópera de Carlos Gomes. Uau! Como essa música, na moral, é bifida pra caramba. Clássico nacional. Vamos nós, fofinhos! Vamos nós, fofinhos! Se liga aí. Cadê a carniça? Aí, aí! Oi! Vamos nessa aí. Do começo. E aqui começamos. O nosso slide era Vargas, o período que vai de 30 até 1945. E a entrada clássica em campo. Zé Luiz pulando o tom. Vamos nessa. Getúlio Dornelles Vargas. Falar de Vargas é falar de um político mais camaleão que o mundo conheceu. O Brasil conheceu, digamos assim. Talvez até o mundo, mas o Brasil conheceu de fato. E quando você começa a falar que é um cara que ele começa aquele discurso de uma forma e toma um outro rumo, fleta no populismo, namora um pouco do comunismo também. Enfim, mas tem três fases distintas para o governo Vargas. A gente tem de 30 a 34, que é o chamado governo provisório. Tem um governo constitucional de 34 a 37. E, por fim, o Estado Novo de 37 a 45, que é um período marcado por uma forte ditadura que matou, em 8 anos, muito mais gente oficialmente do que o próprio governo militar de 64 a 85. Eu vou imaginar como foi sangrenta essa ditadura? Pois é, Negron. Pois é, Negron. A coisa foi feia. Vemos aqui no meio a figura de Vargas, cercado de militares também. Mas, professor, o que tem a ver militarismo com isso aí? Calma, criatura! Que a gente, para compreender como é que Vargas chegou no poder, a gente vai precisar compreender os momentos anteriores a 1930. Só para a gente relembrar o que acontecia. A gente tivemos a crise mundial de 29. Quem mandava no Brasil eram os produtores de café. Eles tiveram uma perda arretada também, um prejuízo miserável. E aí o seguinte, as eleições de Hugo, a Revolução de 30 foi um movimento armado liderado pelos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, insatisfeito com o resultado das eleições presidenciais que resultou num golpe de Estado em 1930. Só para a gente recordar aqui, amiguinho, o que aconteceu. Você tinha as eleições para presidente, em que você votava para presidente de um partido e o vice do outro. Como assim, professor? Você poderia ter, por exemplo, como presidente, e não podia ser demitido. Ainda tem esse detalhe também. É interessante isso aí, em que essas eleições muito loucas também, que homens podiam votar até 21 anos, você poderia ter outras opções também nesse sentido. E o que começa a acontecer? Vargas perde a eleição apertado. Aí, um dia, um cara chamado João Pessoa estava na cidade de Recife, em Pernambuco, tomando café lá dele, lá de boa, ouvindo lá, talvez até, sei lá, Reginaldo Rossi, alguma coisa assim, um negócio nesse sentido. E, velho, de repente, esse cara tinha se envolvido com a ex do outro cidadão lá. João Pessoa. Aí o seguinte, o cara pegou a carta, ele não tinha na época o WhatsApp, para abrir o WhatsApp da mulher, aquela parada, descobriu, a mulher abriu o nome das casas, eu descobri, você me caiu, não, ele pegou uma carta de amor, escrita dela para ele, e o cara aí se vingou, resolveu se vingar. Pegou João Pessoa, que tinha sido vice de Vargas, nessas eleições de 30, que ele perde apertado, relativamente apertado. Aí ele faz o seguinte, ele pega e dá 3 tiros no cara, uma cafeteria. E aí, velho, João Pessoa morre. Pronto. João Pessoa morreu, papai. Foi o suficiente para Vargas chegar e fazer uma zoada. Começou a dizer que o crime era de ordem política,
Quer dizer, o crime foi um atentado pessoal. O cara chegou, levou pro lado da polícia, coisa que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele chegou e fez lá o draminha dele. Que negócio de maluco isso aí. Bem, o poder foi entregue provisoriamente depois de muita disputa. Os paulistas, eles são derrotados, que representavam as elites da política do café com leite. Lembra disso? Política do café com leite, aquele modelo político em que o presidente eleito ou era de São Paulo, grande produtor de café, ou de Minas, grande produtor de leite. Por isso, senão, eles ficaram se alternando no poder, valorizando os produtores de café, latifundiários, e deixava de lado a questão da indústria no Brasil. O país crescia, mas não tinha investimento em setores diversos, como, por exemplo, da questão para gerar eletricidade para todo o país. Está começando a chegar indústrias por lá também, mas começando não, já tinha um tempo chegando as indústrias, começando o parque industrial a começar a crescer mais. Aí o seguinte, provisoriamente a Vargas com poderes para elaborar decreto-lei e compromisso de formar uma Assembleia Constituinte. A Constituinte, ele pegava os deputados para votar uma nova Constituição. A centralização política. Os governadores dos estados, exceto de Minas Gerais, foram substituídos por interventores federais, os chamados tenentes. Olha que interessante isso aqui, ó. Você tira o governador e coloca um tenente para assumir. É criado o Conselho Nacional de Café. Esse Conselho Nacional de Café, ele controlava toda a produção de café pelo governo federal. O governo federal sabia tudo o que acontecia, quanto o cafeicultor gastava, quanto ele deixava de gastar, quanto ele teve de prejuízo, se não teve, era todo um processo. É criado nessa época o Ministério do Trabalho, que começava a acenar ali para a criação de leis trabalhistas. Só para lembrar o seguinte, os trabalhadores no Brasil, no século XX, até os anos próximos aos anos 20, tem ali a Segunda Guerra Mundial, 14 e 18, do Brasil, eles trabalhavam como as condições de trabalho eram ruins, parecia até a Revolução Industrial Inglesa no começo. Condições de trabalho ruins, sem direito trabalhista, sem aposentadoria, o cara trabalhava a vida toda e depois ficava entregue a nada. Era complexo, meu amigo, era complexo, tempos difíceis mesmo. Aí, Vargas foi o primeiro cara a criar isso aí. Aí, quando chega em 1932, a oligarquia paulista busca pela retomada de poder. Eles começam a quebrar o pau por lá. E aí, vão quebrar o pau. E estava se invocando com essa ideia do Estado intervir demais na economia. E exigia a reconstitucionalização do Brasil e o fim do governo provisório. Repare, Vargas ia ficar provisoriamente. Era o perigo disso, de ficar provisoriamente em 30. Ficar provisoriamente. Já era 32. Aí o Bolsonaro começou a financiar exército para ir para a rua para sustentar essa galera. Para complementar o batalhão MMDC. O que era a criatura MMDC? MMDC era um movimento rebelde que tinha o nome de 4 caras que tinham morrido em confronto. Martins, Miraguaia, Drauzio e Camargo, que lideram a rebelião armada que é conhecida como Revolução Constitucionalista. Lembra quando eles chegaram e pediram mudança na Constituição, aí foi para a rua, aquele quebra-pau todo, etc, etc. Depois de 3 meses de luta, os paulistas renderam-se e contentaram-se apenas com uma moral, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte em 33. 3 meses de luta. Depois os paulistas são derrotados e aí, velho, cria-se uma Assembleia Nacional Constituinte em 33. Lembrando que, fofinho, o Brasil nessa época, a primeira Constituição, 1822, era aquela Constituição do Império que dava 4 poderes. Depois, 1889, vai ter a Constituição Republicana, que é do nome do Brasil, República dos Estados Unidos do Brasil. E aí, agora, em 34, vai haver uma nova Constituição no Brasil. E aí, essa Constituição dizer o seguinte: olha quanta coisa interessante, que até 34 não havia nada disso.
Voto secreto, ia chegar e votar. Pela primeira vez na história do Brasil, as mulheres começaram a ser reconhecidas. Diga-se de passagem, depois de muita luta, muito sacrifício também, muitas mulheres morrerem, vai surgir o direito ao voto feminino. Mas deixando bem claro uma coisa. Negron, a condição da mulher nessa época não era nada boa. Se ela quisesse, por exemplo, trabalhar, ela tinha que pedir autorização ao marido. Se ela quisesse, por exemplo, ir votar, tudo era com permissão e autorização do marido. Tem noção do que é isso? Total submissão. Sim, total submissão mesmo. A separação dos poderes. Tem gente que acha que a mulher deve perder esse direito de voto. Não sei para quem vota. Tem outros que acham que tem que seduzir ela vota em quem ela quer. Por isso que é inútil em quem ele quer. É interessante esse discurso machista. Chega a dar nojo, cara. É impressionante. A separação de poderes ficou independente entre executivo, legislativo e judiciário, ou seja, estava começando a se desvincular e sair. Um tribunal do trabalho e direito aos sindicatos se organizarem. A possibilidade de nacionalizar empresas estrangeiras. Estabelecer o monopólio estatal sobre determinadas indústrias. Isso que era a soberania nacional. Em especial, a questão do petróleo, que já viu a discussão de quando teria petróleo no Brasil. Um dos caras que mais tiveram problemas com Vargas foi Monteiro Lobato. E num discurso dele, ele chegava e questionava Vargas sobre a falta de investimento em iluminação no país. Começava a ter queda de luz direta, a empresa dele ficava no prejuízo. Que é como eu falei para vocês, o país começava a crescer, mas não tinha indústria também chegando, população tendo mais acesso à eletricidade, e aquilo gerava um problema, porque não produzia energia suficiente. Resultado disso, apagão de luz. Sabe o que é apagão? Pergunte quem é mais velho. Velho, você tem ideia? Quando a gente fala de Vargas, parece até minhas vezes falando de mim. Que luz que tem. Que emoção. É sério. Pergunte para uma pessoa de mais idade. Uma pessoa de mais idade. Como era Getúlio Vargas? É sério, pergunte para uma idosa. Como era Getúlio Vargas? Como era no governo dele? Você vai ver a empolgação daquela senhora falando, lembrando da juventude dela, como era bom naquele tempo. Você descobre coisa, mas como é que troca ideia um dia? O idoso, às vezes, se tiver assim, pare para ouvir as histórias da época, são bem interessantes. Conversa sobre Vargas, que é bem interessante. Ou tempos passados no Brasil. Bem, existia no Brasil, olha o ano, 1932, ano que o fascismo está crescendo, está começando a surgir. 29 tem a crise mundial, em que tem a queda da Bolsa de Valores de Nova York. E aí, no Brasil, vão surgir os integralistas. A e B. Os integralistas, fofo, eram os fascistas brasileiros. Bem, a sigla deles era ANAUE, enquanto no nazismo você tinha a figura da cruz da suástica. Nos fascistas você tinha o ANAUE, essa letra aqui, que era o sigma, que era o símbolo deles. Olha, para o nome dele no Brasil, no fundo, com o sigma por cima, sendo pregado, ou seja, a ideia de força mesmo, com as ideias fascistas. Bem, Estado corporativo e totalitário. Nessa época no Brasil começa a surgir uma política segregacionista, uma política eugenista, que procurava separar os negros e pobres das outras partes, eliminar, na verdade, de fato, né? Era algo que já existia nessa época. Porque é um filme bem interessante que fala sobre isso, é o Menino 23, que fala da criação de campos de concentração para crianças negras no Brasil, que trabalhavam até a morte em fazendas do interior do Rio de Janeiro e de São Paulo. Procure o Menino 23, é bem interessante, que mostra bem isso. É uma referência bem interessante. Bem, esses caras eram conhecidos como os camisas verdes. Olhe, na Itália, eram os camisas pretas, que eram os fascistas italianos. No Brasil, eram os camisas verdes, que eram bandos armados, que promoveram perseguição aos comunistas e aos suspeitos de envolvimento com o comunismo. O nome disso é milícia.
eram milicianos, apoiaram o governo Vargas e a instalação do Estado Novo. Neguinho, o que era o Estado Novo? O Estado Novo foi quando, em 1937, iriam ter eleições. Vargas, com medo de perder as eleições, criou um tal de Plano Cohen. O que era o Plano Cohen? Começou a espalhar uma fake news. Claro que não era para o WhatsApp, mais boca a boca, jornais, etc. Dizendo o seguinte, que um tal de comunista chamado Cohen iria chegar no Brasil, iria implantar uma ditadura, iria tocar fogo em todas as igrejas, iria violentar todas as senhoras de família, iriam devorar as crianças. Olha que seio demônico, satanístico. E teve gente que acreditou nisso. Sob esse pretexto, ele instalou o golpe de Estado no Brasil. Estamos com medo, ameaça comunista! Eles podem nos pegar! Estou em todo lugar! Tudo que é vermelho é comunista! Ah! Mas o medo e o pavor da população dos comunistas era algo grande. É importante se colocar que 30, quando Vargas chega no poder, 32, ele está a Constituição em 34, o que ele faz? Ele chega e cria o sistema de cotas para imigrantes italianos. Em 37, repare, cotas para italianos, imigrantes italianos. Por que isso, professor? Por causa da questão da migração. Lembra no início, o Brasil colônia, lá atrás, Brasil colônia, final da República, final da monarquia, já início da República, a abolição acabando, aí tem uma ideia que alguém deve trazer pessoas da Europa para virem para aqui trabalhar nas fazendas e substituir os escravos, estão começando a serem libertos aos poucos. Pois é. A ideia é exatamente essa. Como política de compensação a esse povo. De reparação, digamos assim, a palavra correta. Tá difícil? Bem fofinhos. Aí ele usa esse pretexto, instala o Estado Novo no Brasil. Professor, vem cá. Todo mundo ficou a favor? Não, criatura. Sim, outra coisa que é importante aqui, estava esquecendo. Nessa época, em 30, anos 30, o desfile da escola de samba, que é no Rio de Janeiro e até hoje, na época o Rio de Janeiro era a capital federal. As escolas de samba usavam como tema malandragem, exaltação da malandragem. Já Vargas, em 37, quando ele chega ao poder com o Estado Novo, ele começa a exaltar a figura do trabalho e do trabalhador. Tá difícil, fofinho. Repare, 37 a ditadura, exaltar o trabalho, exaltar a vagabundagem. Gente, que negócio triste. Bom, dessa galera, tinha uma galera que não gostava dele. Dentre eles, um jovem tenente, um cara chamado Luiz Carlos Prestes, que cria a Aliança Nacional Libertadora. Bem, quer ver o filme massa que fala sobre Prestes, esse período da Era Vargas? Olga, que é com quem ele se casa, que é um espião comunista que vem para o Brasil proteger a vida de Vargas. E ela acaba se envolvendo com ele emocionalmente, tem um filho, tem apenas a missão, acaba se envolvendo com ele emocionalmente, tem um filho, ela vai para concentração, e no campo de concentração acontece um negócio que eu não vou contar, você vai ficar curioso, e depois o que acontece com ele, depois eu não vou contar, você vai ficar curioso. Assistir, tem de Marizia. Bem, inspirado no regime socialista da União Soviética. Será a proposta de Prestes para o Brasil. Tem tudo era o golpe. Tinha como objetivo derrubar o governo e, em seguida, anular dívidas com nações imperialistas e conceder liberdades públicas, além de reforma agrária. Aí cria a Intentona Comunista, quando grupos de militares nas cidades de Natal, Recife, Rio de Janeiro, em 35, o objetivo de tomar o poder sufocado pelo governo. Repare que tentou se dar, mas era assim uma minoria, meia dúzia, tentando dar um golpe. Diga-se de passagem. Não deixa de ser algo perigoso também, né? Mas é algo que precisa ser analisado. Bem, aí como eu falei, já falei disso aqui, do Plano COI, documento fraudado que revela um novo ataque comunista ao Brasil. Aproveitando da intentona comunista através dos meios de comunicação de massa, o governo mantinha um clima de medo no país e ainda renovou o estado de sítio, dava Vargas o poder de governar autoritariamente, ou seja, não precisava de Constituição.
era o presidente que faria a Constituição. Ou seja, ele fazia o que ele queria. Era um abuso, era ditadura. O nome disso não tem outro nome. Com o argumento de findar agitações no país, Vargas fecha o Congresso e impõe uma nova Constituição, chamada Constituição Polaca, inspirada na Constituição fascista da Polônia. Olha que referência a gente começou a ter. Foi o início da ditadura do Estado Novo, encerrou todos os partidos, etc, etc. Cria, dentre outras medidas aí, fecha A e B. Fechamento da A e B. Foi um levante integralista que invade o palácio da Guanabara, a tentativa de derrubar o governo facilmente reprimida em maio de 38. Cria o DASP e o DIP. O que era o DASP? Era um órgão de investigação, Departamento de Administração e Serviço Público, que centralizava a administração pública. E o DIP é da Marlene de Imprensa e Propaganda, responsável pela investigação de propagandas favoráveis ao Estado Novo, como, por exemplo, impõe aquele programa que vocês adoram. Qual é o programa que vocês adoram? Ele mesmo, a Voz do Brasil, criada com o objetivo de ser um canal de comunicação entre o presidente e os brasileiros. Era uma espécie de TV que ele criava, tomava por dia 1 hora fazer aquilo, e até hoje a coisa prevalece assim. Quem nunca ouviu essa música, e aí quando tá no comecinho, você vai ver, é o país, o vídeo vai dar problema, viu? Mas eu vou colocar assim mesmo, é a Voz do Brasil que tava rolando. Bem, com a função de censurar os meios de comunicação, olha que coisa. Veio tenso. O Estado não foi marcado por avanço nas políticas sociais e econômicas. Foi bom, foi positivo, teve coisas positivas. Vamos lá. A produção cafeeira cedeu espaço para a produção industrial. Repare, como eu disse a vocês, Vargas era um cara, era uma espécie de era um camaleão da política, ele sabia negociar com todo mundo. Afinal de contas, governar no Brasil significa saber conciliar interesses. É o cara que sabe, o negociador, o grande negociador. Quem não tem habilidade de negociação no Brasil, fica complicado de se governar. Para agradar tanto interesse ao mesmo tempo. Velho, é complicado. Bem, a produção cafeeira cede espaço para a produção industrial, cresce a população urbana, o Brasil começa a ficar mais urbanizado, começa a ter indústrias de base, ali no Brasil também, vai ter investimento e vai começar a ter mais, vai ter um surto industrial nesse período. É criado a CLT, a consolidação das leis trabalhistas. Repare que a CLT é criada em 1943, em pleno Estado fascista. Aí você fala assim, professor, isso quer dizer que era inspirado no socialismo? Velho, o fascismo, ele morde a sombra. Morde mais do que a sombra. Ele morde, de vez em quando a sombra. No que diz respeito à questão dos trabalhadores. Só que o seguinte, no auge do populismo dele, na qual ele junta o Estado com os sindicatos para o sindicato chegar e tomar alguma providência. O sindicato, por ser muito amiguinho, ter interesses pessoais, está comprado, em outras palavras. Veja bem o exemplo que eu dei. Não quer dizer que seja verdade, até porque eu tenho prova disso aqui. Estou dando apenas um exemplo. Por interesses ligados ao governo, o que ele faz? Vai chegar a pessoa, não, rapaz, não é bem assim, não. Vocês têm que ver que o governo está fazendo. Mas quando é contra a prefeitura, o que ele faz? Não, é isso mesmo, vamos comprar a briga. O sindicato eleito só defende interesses de um lado, do outro, não. É criada a carteira de trabalho e a justiça do trabalho. Atenção, isso aqui é o fofo. A estabilidade do emprego após o 10º ano de trabalho. Ou seja, você ficava 10 anos trabalhando em uma empresa, você já tinha estabilidade ali.
Lembrando que nessa época também, qualquer pessoa que quisesse trabalhar no serviço público, chega a dizer, eu quero trabalhar no serviço público, sou uma pessoa que quer trabalhar no serviço público, olha, eu sou médico, quero trabalhar no serviço público. Trabalhava. O problema começou a aparecer muita gente, e Vargas aí teve uma brilhante ideia. Vem cá, velho, se eu chegar e fizer um concurso para os melhores passarem, como forma de premiar os melhores, se as pessoas reclamavam por isso. E aí, papai, é criado nessa época um concurso público no Brasil. Olha que interessante. O cara cria um concurso, até então ninguém se interessava, era um emprego como outro qualquer. Eu tenho um parente que ele entrou na polícia, chegou lá, escreveu o nome dele e foi trabalhar na polícia e se aposentou como policial. Nunca ter feito um concurso. Complicado. Cadê José? Cadê José? Cadê José? Criação no Ministério da Aeronáutica, criação do Conselho Nacional do Petróleo em 38 para regulamentar a questão do petróleo, que mais tarde vai dar origem à Petrobras. Lembrando que nessa época, em 38, Fernando Henrique era um adolescente estudante do movimento estudantil, líder de movimento estudantil, em que fazia discursos tipo o petróleo é nosso, né? Foi a campanha da época. E mais tarde, ele se torna presidente do Brasil e vende parte da Petrobras ao capital estrangeiro. Interessante como as pessoas mudam, né? Ah, meu Deus do céu. É criada a CSN em 1941. 1941, a Companhia Siderúrgica Nacional, que é quando o Brasil está na dúvida de que lado vai para a guerra, se apoia os Estados Unidos, se apoia os fascistas, porque o governo brasileiro é um governo fascista. Aí, Estados Unidos vem para o Brasil chegar e fazer uma série de acordos. Dentre esses acordos, aí eles criam, na época, um personagem para o Brasil. Walt Disney cria um personagem para o Brasil, um personagem que deveria ser a cara do Brasil. Quem é que ele cria? O Zé Carioca. Zé Carioca, o malandro que mora no morro, não gosta de trabalhar, trambiqueiro, caloteiro, enfim. Essa era a cara do Brasil, o personagem que acharam para representar a gente. As pessoas acharam. Gente, vamos ser mais críticos com as coisas. Pelo amor de Jeová, senão fica complicado. Os caras vêm aqui, chegam, criam um personagem, todo mundo maluco, todo mundo aqui é vagabundo, brasileiro é vagabundo. Eu não sou, não, velho. Eu tô um pau retado para trabalhar todo dia de manhã cedo. Tenho certeza que os pais de vocês também, muitos de vocês também, e achar que todo mundo é malandro. Você tem uma minoria de malandro. Se a maioria fosse malandro, que é isso, gente? Tem malandro, sim, não dá para chegar e negar isso aí. Agora, a maioria é trabalhadora, pode acreditar nisso. Tem coisa que dá até indignação. E de certas coisas que são aceitas por governos que a gente fica meio que indignado, para não dizer completamente. É criada, veja bem, essa CSN é criada também com o objetivo de o Brasil produzir aço. Quem tinha aço tinha progresso. Nessa época o Brasil não tinha progresso ainda, segundo a mentalidade e visão da época. É criada a Companhia Vale do Rio Doce, olha, Vale, e mais tarde, Brumadinho, etc, etc, né? O que vai acontecer? É criado nessa época a empresa de capital nacional, que mais tarde vai ser vendida também ao capital estrangeiro. Outra, e é de Fernando Henrique, mas tudo bem. Cria a Chesf, a Companhia Hidrelétrica do Estado do São Francisco, e cria a Fábrica Nacional de Motores, FNM, para produzir inicialmente motores de avião no Brasil. Era o Brasil entrando no progresso. Olha que lindo. Olha que lindo o Brasil entrando no progresso. Bem, o estado de pressão no Brasil para que entrasse junto com os aliados devido ao empréstimo na construção da usina de Volta Redonda, a CSN. O afundamento das navegações brasileiras por submarinos alemães gera vários protestos contra as forças nazistas. Nós vêm aqui no Brasil e afundam, vem aqui no Nordeste, e afundam, né, navios brasileiros nazistas. Aí o seguinte, a população se revolta. Na verdade, os Estados Unidos não achavam interessante o Brasil ficar isentão na guerra, porque virava um concorrente deles. E aí pegou o quê? Você deu empréstimo, se entrar do lado da gente, o juro vai correr, vai aumentar mais. E aí vai fazer como? O Brasil, calma, vamos ver o que a gente vai fazer. Vargas fascistão na época, brother. A alternativa foi o povo na rua. Agora é interessante você analisar as imagens, como eu gosto de analisar. Velho, olha a quantidade de gente
Até aqui ao fundo você vê gente pra caramba aqui em manifestação. Lembrando que na época não tinha o trio elétrico ainda para atrair gente, né? Era somente, ou seja, tinha só uma banda de música no máximo para ir tocando e as pessoas com faixas mostrando sua indignação. Assim eram as manifestações. E eram convocadas via rádio, via panfletos também, e boca a boca. Olha, curioso, né? As pessoas pareciam que antes, com dificuldade de comunicação, eram muito mais combativas, sabiam reivindicar seus direitos. Hoje tá meio assim. Afunda minha mãe, aqui a gente já foi. Correndo. Hitler dizia o seguinte, que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Pronto. Tanto que o símbolo brasileiro era uma cobra fumando. Olha que interessante. Toda a febre das suas expedicionárias brasileiras. Bem, criado também a FAB, a Força Aérea Brasileira, e vem participar disso os soldados da borracha. Ô, fofos, quem eram os soldados da borracha? Fofinho, o seguinte, o soldado da borracha foi o nome dado para brasileiros que entre 43 e 45 foram alistados e transportados para a Amazônia pelo CENTA, com o objetivo de extrair borracha para os Estados Unidos da América na época da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, para o governo isso foi interessante. Por que foi interessante? Ele resolveu um problema social que havia no Nordeste e transferia todo mundo para a Amazônia, para o governo brasileiro. Olha o governo fascista de Vargas, eugenista também participando disso aí, pegando o nordestino, mandando para a Amazônia para morrer de malária, para morrer de doenças que eles não conheciam, que morriam um bocado também nessa época. Ah, mas foram o que quiseram. Sim, a necessidade os fez ir. É criado aí o Manifesto dos Mineiros, atenção José, o que era o Manifesto dos Mineiros, que questionava a contradição de Vargas para enviar tropas para lutar contra a doutrina totalitária em território europeu e no Brasil continuava governado de forma ditatorial. Olha a contradição. Se por um lado Vargas ia brigar contra as ditaduras, o Brasil continuava uma ditadura. Bem, o eixo fascista, na Segunda Guerra Mundial, o eixo fascista sai derrotado da guerra, sem moral nenhuma. E o que vai acontecer? Começa a haver pressão. Militares cercam o prédio do governo e exigiram a renúncia do presidente. Sem meio de desistir, Vargas entrega o poder. E chega e diz, eu voltarei nos braços do povo. Volta. E depois acontece aquele negócio que todo mundo sabe o que foi. E acabou! Não! E a galera chegou? Vamos revisar o que aprendemos, fofinhos. Vamos lá? Questão 1, neguinho. Se ligue aí. Cadê o negócio? Bem, nos primeiros anos do governo Vargas, anos 30, como ele chega ao poder, recorde aí, as organizações operárias sob controle das correntes de esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado Nacional. Mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessa organização pressionou pela legalização. Vários benefícios, como as férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser de membro de sindicato reconhecido pelo governo. No contexto histórico, retratado pelo texto, entre o movimento sindical, a relação entre o movimento sindical foi caracterizada pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas, B, por um diálogo democraticamente constituído, C, pelas benesses sociais do getulismo, D, pela vinculação dos direitos trabalhistas à tutela do Estado, ou E, por uma legislação constituída consensualmente, ou seja, uma legislação de consenso. E aí, neguinho, tu já sabe? Tá pensando ainda? Eu digo letra D de Deus.
pela vinculação dos direitos trabalhistas à tutela do Estado. Ou seja, não dependia, direito trabalhista, ser reconhecido, acordado em um acordo entre patrões e empregados, cada um fazia o que queria, era terra de ninguém. Tudo deveria ser regulamentado pelo Estado. Essa era a ideia em que responde essa questão aí. Tá difícil? Vamos para 2. Enem 2017. Então, como se sabe, 2 candidatos à presidência, os senhores Eduardo Gomes e Eurico Dutra. E um terceiro, o senhor Getúlio Vargas, que deve ser candidato por algum grupo político oculto, mas é também um candidato popular. Porque a 2 queremos, o que queremos, do que querem, do que vê se continuam nas posições e o queremos popular. Afinal, o que é que o senhor Vargas é? É fascista? É comunista? É ateu? É cristão? Quer sair? Quer ficar? O povo, entretanto, parece que gosta dele por isso mesmo. Por ele é a moda da casa. Democracia, 16 de setembro de 2018, Abud Gomes. Bem, o movimento político mencionado no texto caracterizou-se por A. Demandar a confirmação dos direitos trabalhistas. B. Apoiar a permanência da ditadura estado-novista. C. Resgatar a representatividade dos sindicatos sob controle social. D. Reivindicar a transição social, a transição constitucional, sob influência do governo. E reclamar a participação das agremiações partidárias. Você sabe, fofinho. Não sabe não, fofinho. É isso mesmo, fofinho. Letra D de Deus de novo. Reivindicar a transição constitucional sob influências do governante. Questão 03, olha a questão com Charles. Vamos analisar, fofinhos. Olha aí, ó. Pronto, questão 03. PUC Campinas. A caricatura revela um momento da chamada Era de Vargas, quando Getúlio Vargas preparava-se para... Olha, vamos analisar a imagem. Novo regime, nova roupa. A nova roupa, excelência. Um pouquinho apertada. Um pouquinho apertada. Os movimentos. Compreende? Olhe. Qual a ideia que ele dá aí? Apertar movimentos. Vamos lá. Assumir a presidência da República após sua eleição indireta pela Assembleia Constituinte. Ou seja, a gente está falando ali do começo de 30, que teve aquela zoada, etc, etc. Liderar um golpe militar instaurado em um período histórico conhecido por Estado Novo. C. Disputar as eleições indiretas para a presidência da República no contexto da redemocratização do país. D. Executar os princípios do Plano Cohen, visando impedir os avanços dos partidos comunistas e dos integralistas ao poder. Ô, fofo, essa aí tá muito mole. Quando ele fala de apertar os movimentos, o que ele quer dizer aí? A resposta certa seria letra B. Embora... Ih, saiu errado a carniça. Meu negócio é uma bagunça retada. A resposta certa é letra B. Liderar um golpe militar instaurado um período histórico conhecido como Estado Novo. Repare quando ele fala um pouquinho apertado os movimentos, quando se fala de Vargas da roupa nova, quer dizer o seguinte, o regime novo que ele adotava, que era aqui, no caso, o Estado Novo. Por isso que ele dá um pouquinho apertado os movimentos. Se ligou? Se liga, papalho. Questão 4. Fundação Getúlio Vargas. Olha a questão da Fundação Getúlio Vargas sobre Getúlio Vargas. Interessante isso. Questão de 2003, que é um estudo que cria questões para vestibulares do Brasil inteiro. Eu juro que ainda vou trabalhar aí. Não sei como. Em 23 de 1941, Getúlio Vargas recebeu Oswaldo Aranha, desculpe, seu ministro de Relações Interiores. Oswaldo Aranha, sabe? Para uma reunião, leia alguns trechos do Diário do Presidente.
À noite recebi o Oswaldo. Disse-me que o governo americano não nos daria auxílio porque não confiava em elementos do meu governo, que eu deveria substituir. Respondi que não tinha motivos para desconfiar dos meus auxiliares, que as facilidades que estavam me dando aos americanos não autorizavam essas desconfianças, e que eu não substituiria os auxiliares por imposições estranhas. Bateu o pé firme. A esse respeito, podemos afirmar: as desconfianças norte-americanas eram completamente infundadas, porque não havia nenhum simpatizante do nazifascismo entre os integrantes do governo brasileiro. Em 1941, repare o cenário: Estado Novo, né, a ditadura, as ideias fascistas ali. Letra B. Sua política pragmática. Vargas negociou vantagens econômicas com o governo americano e manteve em seu governo simpatizante dos governos nazifascistas. Fiquei em fundação a CSN e que o Brasil pegou dinheiro emprestado. Rapaz, eu sou um cantor de axé retado. Letra C. Apesar das semelhanças entre o Estado Novo e os regimes fascistas, Vargas não permitiu nenhum tipo de relacionamento diplomático entre o Brasil e os países do eixo. D. No alto escalão do governo Vargas havia uma série de simpatizantes do regime comunista da União Soviética e de seu líder Joseph Stalin. 41. As pressões do governo norte-americano levaram Vargas a demitir seu ministro da guerra, o general Eurico Gaspar Dutra, admirador do regime nazifascistas. Depois veio a presidente. Sabe? Isso mesmo, negão. Letra B pegou. Com sua política pragmática, Vargas negociou vantagens econômicas com o governo americano, mas manteve seu governo simpatizante do regime nazifascista. Professor, olha a dúvida aqui. Essa letra A, o que diz? As governos americanas eram completamente infundadas. Não. Tinha fundamento. Porque havia simpatizante muito dos nazifascistas e dos integrantes do governo brasileiro. Na B, ele diz o seguinte: pragmática, Vargas negociou vantagens econômicas, como, por exemplo, a criação da CSN. O Brasil começou a produzir aço. E aí os americanos disseram: vamos dar uns juros aqui baixos para vocês. Se vocês forem para o outro lado, vai pagar um juro mais caro. E aí? Não, velho, tá de amigo, né? Mas continuava sua cara de fascista, né? O governo foi comprado. E manteve seu governo se baseando no regime nazista, sim. Já falei isso aqui, uma política eugenista que havia no Brasil, que separa eugenista e segregacionista. É procurar separar os pobres dos ricos, dos negros, dos brancos. Né? Mas o Brasil começou a se dividir agora, não, velho. Mas sempre foi dividido. A questão é que não se falava publicamente sobre isso. De um tempo para cá tem se falado. Se a gente acordar. Isso está incomodando muita gente. Essa questão das pessoas acordando para essa divisão. Né? Mas, enfim. Façamos a revolução antes que o povo a faça. A frase, atribuída ao governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, deixa entrever a ideologia política da Revolução de 30, promovida pelos interesses A. da burguesia cafeicultora de São Paulo, com visa à valorização do café. B. do operariado, com o objetivo de aprofundar a industrialização. C. dos partidos de direita fascista, no intuito de estabelecer o Estado forte. D. nas oligarquias dissidentes, aliadas ao tenentismo pela revolta de Estado. Letra E. da burguesia industrial, na busca de uma política de livre iniciativa. E aí, neguinho, tu sabe? Não tem tempo para tu pensar. Isso mesmo, queridão! Você que marcou, letra D, D de Deus! É D de adeus! Tchau, galera! Um abraço a todos. E lembrando mais uma vez,
perdão por alguma coisa, mas fazer aula é algo muito complicado. Você tem sua privacidade invadida. Não sou youtuber, espero que vocês tenham gostado e assistido até o final. Valeu, galera. Brigadão. Abraço a todos. Tchau aí.